Você já parou para pensar que talvez aquilo que você sempre acreditou não seja exatamente como te contaram? Que por trás de uma das celebrações mais sagradas do cristianismo, a Semana Santa, pode haver raízes que não nasceram da cruz, mas sim de alianças humanas, interesses políticos e tradições misturadas? Muitos vivem uma fé herdada, mas nunca questionada. Repetem gestos, palavras e rituais sem saber o que realmente estão celebrando. Mas quando a luz da Palavra de Deus brilha sobre as sombras da religião, a verdade liberta, o coração desperta e o Espírito Santo começa a fazer algo novo. Hoje, nesta mensagem, vamos mergulhar juntos nessa verdade oculta, não para condenar tradições, mas para resgatar a essência do Evangelho que transforma. Há algo profundamente triste quando a fé se torna apenas um costume, uma repetição, vazia de gestos aprendidos, sem consciência nem entendimento. Quantas vezes ao longo da história, homens e mulheres sinceros adoraram a Deus de forma equivocada, não por maldade, mas por ignorância. E quantas vezes nós mesmos seguimos tradições, celebramos datas e realizamos rituais sem nunca nos perguntarmos de onde vieram, o que significam ou se realmente refletem a verdade do Evangelho. Quando a tradição toma o lugar da revelação, a alma adormece. E o coração que deveria estar ardendo de amor por Cristo se torna morno, acomodado e indiferente. O profeta Isaías, inspirado por Deus, declarou com firmeza: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim." Palavras duras, mas verdadeiras. Não é o exterior que impressiona. A Deus não são os cânticos, os gestos, as roupas ou os rituais. O que Ele deseja é o coração, sincero, quebrantado, disponível para ser moldado pela sua palavra. A grande tragédia espiritual de nossos tempos é que muitos estão vivendo um cristianismo herdado, mas não revelado. Receberam práticas, símbolos, doutrinas, mas nunca se ajoelharam diante da verdade para perguntar: "Senhor, isso vem de ti?" A Semana Santa, como a conhecemos hoje, está cheia de símbolos, cerimônias e costumes que emocionam, que comovem, que enchem igrejas e ruas. Mas quantos realmente conhecem a origem dessas práticas? Quantos já abriram as Escrituras para verificar se aquilo que celebram tem fundamento bíblico ou se é fruto de adaptações humanas ao longo dos séculos? É doloroso admitir, mas precisamos encarar. Muitos aspectos da religiosidade que envolve essa semana sagrada não nasceram aos pés da cruz, mas foram construídos por interesses humanos, por tradições seculares e, em alguns casos, por influências que nada têm a ver com o espírito do Evangelho. Jesus nunca chamou os seus discípulos para uma religião de aparência. Ele nunca fundou uma fé baseada em dias especiais, roupas litúrgicas ou encenações públicas. O chamado dele sempre foi ao arrependimento, à transformação interior, à cruz diária. Quando a fé se converte em espetáculo, ela perde sua essência. Quando a cruz é encenada, mas não é carregada, o cristianismo perde sua vida. E é justamente isso que precisamos examinar. Será que aquilo que hoje chamamos de sagrado está de fato alinhado ao coração de Deus? Ou será que estamos repetindo ano após ano aquilo que foi moldado pela tradição e não pela verdade? Buscar essas respostas exige coragem, porque a verdade, quando confronta as tradições, mexe com estruturas, abala certezas, provoca resistência, mas também liberta, também ilumina, também cura. Quando Jesus andava entre os fariseus, ele não teve medo de expor as tradições humanas que sufocavam a verdade. Ele disse: "Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitistes, e muitas coisas semelhantes a essas fazeis." Marcos 7,13. Ele não condenava o zelo,
mas a cegueira. Não criticava o desejo de honrar a Deus, mas sim o afastamento das Escrituras. Hoje, essa mesma voz ainda ecoa, nos chamando de volta à pureza da fé, à simplicidade do Evangelho, à essência da cruz. Não é pecado fazer perguntas. Não é rebeldia examinar os fundamentos daquilo que praticamos. Pelo contrário, é um ato de reverência, de temor ao Senhor. A palavra nos diz em Atos 17 que os bereanos eram mais nobres porque examinavam nas Escrituras se o que Paulo pregava era mesmo verdade. Veja, até o apóstolo Paulo, mesmo cheio do Espírito Santo, não foi isento de ser questionado com base na Bíblia. Por que, então, nós aceitaríamos tradições e costumes sem fazer esse mesmo exame? A fé verdadeira não teme a investigação, porque a verdade nunca se esconde. Ela resplandece, ela permanece, ela é como o ouro provado pelo fogo. Talvez você tenha vivido toda a sua vida participando da Semana Santa, emocionando-se com os rituais, com as procissões, com os símbolos. Mas talvez ninguém nunca tenha te contado de onde tudo isso veio. Talvez você nunca tenha parado para olhar para a cruz sem os filtros da tradição. Talvez você ame profundamente a Jesus, mas nunca teve a oportunidade de conhecer a raiz histórica e espiritual do que realmente significa essa semana. Não se culpe por isso. Muitos estão na mesma situação. O que importa agora é o que você fará com essa oportunidade. A verdade está diante de você e o Espírito Santo deseja conduzir o seu coração à luz. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Esse versículo não é apenas uma frase bonita para ser citada, é uma promessa de libertação para todos os que se atrevem a buscar a verdade com humildade. Libertação de enganos, de tradições vazias, de rituais que não produzem vida. A verdade do Evangelho não precisa de adornos. Ela não depende de cores, de datas, de celebrações humanas. A cruz fala por si. O sangue de Jesus é suficiente. A ressurreição é real. A graça é escandalosamente simples, mas poderosa para salvar. E é por isso que tantas tradições se multiplicaram. Porque o homem, muitas vezes, não suporta a simplicidade do Evangelho. Não estamos aqui para criticar ou humilhar ninguém. Estamos aqui para despertar, para lembrar que, por mais bonita que seja uma tradição, ela jamais pode ocupar o lugar da verdade. A cruz não é cenário, é sacrifício. O túmulo vazio não é uma lenda dramatizada. É o sinal de que a morte foi vencida. E o Cristo ressurreto não é um símbolo, é uma realidade viva que transforma vidas todos os dias e que volta em glória. Seguir a verdade pode nos custar o conforto das multidões, o aplauso das tradições e a segurança do que sempre foi feito. Mas vale a pena, porque aquele que ama a verdade caminha com Cristo e não com as opiniões. Escolhe a cruz e não os palcos. Decide seguir a voz do Espírito, ainda que ela vá contra a corrente. E é por esse caminho estreito que começamos hoje, não pela condenação, mas pela revelação. Porque há uma libertação que só acontece quando deixamos o que é humano e abraçamos de todo o coração aquilo que é divino. Houve um momento decisivo na história do cristianismo em que aquilo que era puro, perseguido e cheio da presença de Deus começou a se misturar com estruturas humanas, políticas e interesses de impérios. Quando Roma tocou o que era sagrado, o Evangelho deixou de ser apenas a mensagem dos apóstolos simples, cheios do Espírito Santo, e passou a ser lentamente revestido por uma nova roupagem, mais palaciana do que celestial. O nome de Cristo ainda era proclamado, mas a essência do discipulado começou a ser diluída. O que era chamado de fé agora também era chamado de sistema. O que era chamado de adoração passou a incluir cerimônias moldadas por conveniências e não por revelação.
O nome de Constantino ocupa um lugar central nesse ponto da caminhada. Um imperador poderoso, com uma história política complexa, que em determinado momento declara a conversão ao cristianismo e dá início a uma mudança histórica. A fé perseguida torna-se a fé oficial do império. À primeira vista, isso parece uma vitória. Mas quando a fé é abraçada por um sistema político que não passou pela cruz, ela corre o risco de ser apropriada como ferramenta de controle, não de salvação. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O cristianismo, que antes era conhecido pelo amor sacrificial, pelas reuniões simples nas casas, pelas orações fervorosas, passou a receber influência direta dos rituais pagãos que antes reinavam nos templos de Roma. Não foram poucos os elementos incorporados. Festas ligadas à adoração de deuses antigos foram batizadas com novos nomes. Datas comemorativas de cultos solares foram redesenhadas como celebrações cristãs. Símbolos, como ovos, coelhos e ramos, foram mantidos, agora com novos significados, mas com raízes que não apontavam para o Calvário. A própria liturgia ganhou traços teatrais, com vestimentas, hierarquias, incensos e formatos cerimoniais que mais se assemelhavam ao que se via nos templos romanos do que as igrejas descritas em Atos dos Apóstolos. Essa transformação não aconteceu de uma vez, mas foi como uma névoa que se instalou sobre a fé. Aos poucos, sem que muitos percebessem, a autoridade da palavra foi sendo substituída pela autoridade dos concílios. A simplicidade do pão e do vinho foi cercada por regras, decretos e fórmulas. O foco na salvação pela graça começou a dividir espaço com a prática de penitências e méritos humanos. Tudo isso sob a aparência de piedade, mas distante do coração do Evangelho. O apóstolo Paulo já havia alertado sobre isso. Em sua carta aos Gálatas, ele escreve com dor: "Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é outro." Evidentemente, há alguns que os estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, 6, 9. Paulo não poupou palavras porque sabia do perigo de qualquer adulteração na mensagem da cruz. E é esse mesmo alerta que ecoa sobre nós hoje. A Semana Santa, em seu formato moderno, nasceu nesse ambiente de transição. Aquilo que começou como uma memória viva dos últimos dias de Jesus foi sendo aos poucos preenchido com elementos externos, e sem que muitos percebessem, a lembrança do Salvador crucificado foi se misturando com tradições romanas, adaptações culturais e formas de religiosidade institucional. O que antes era celebração do poder do sangue de Cristo, começou a carregar contornos de formalidade, datas fixas e rituais que não nasceram nas Escrituras, mas sim nas decisões de homens que queriam unir fé e poder, religião e Estado. A história dos israelitas diante do bezerro de ouro nos ajuda a entender o que acontece quando o povo de Deus perde o foco e tenta adorar do seu próprio jeito. Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei, enquanto o povo, impaciente, pediu a Arão que fizesse um Deus visível, algo que pudessem tocar, algo que lhes desse segurança. E Arão, cedendo à pressão, moldou um bezerro com o ouro do povo. E então, o mais impressionante, eles declararam que aquele bezerro era o Deus que os tirou do Egito. Misturaram a fé verdadeira com idolatria, confundiram o santo com o profano. O resultado foi destruição, disciplina e dor. Da mesma forma, quando a fé cristã foi fundida com os símbolos de Roma, nasceu uma confusão espiritual. As pessoas passaram a confiar mais no ritual do que no arrependimento,
mais nas imagens do que na comunhão, mais na tradição do que na presença. E ao longo dos séculos, essa mistura se espalhou, até que milhões passaram a celebrar o nome de Cristo sem conhecê-lo de fato. Muitos se emocionam com os ritos da Semana Santa, mas nunca passaram pela transformação de uma vida rendida ao Salvador. Muitos choram diante das procissões, mas não se ajoelham diante da cruz em arrependimento genuíno. Esse processo histórico não deve ser encarado com desprezo ou arrogância espiritual. Não estamos aqui para julgar o passado, mas para discernir o presente. A pergunta que precisamos fazer é: a nossa fé está enraizada na verdade da palavra de Deus ou está apoiada em tradições que herdamos sem questionar? Estamos seguindo o Cristo vivo ou participando de celebrações que, embora com aparência de piedade, nos afastam da essência do Evangelho? Há um chamado urgente para voltarmos ao fundamento. E esse fundamento não é um sistema, não é uma cerimônia, não é uma agenda religiosa. O fundamento é Cristo, crucificado e ressurreto. É Ele quem nos chama de volta à verdade. E toda vez que tentamos adaptar o Evangelho ao gosto do mundo, perdemos sua potência. Toda vez que permitimos que o sistema determine a forma de adoração, colocamos Roma de novo no altar que pertence exclusivamente ao Senhor. A boa notícia é que Deus ainda fala, ainda restaura, ainda purifica. E Ele está chamando seu povo a discernir. A palavra de Deus é lâmpada que expõe o que foi escondido. É espada que separa o que é carne do que é espírito. E quando deixamos que essa palavra nos conduza, mesmo que isso nos tire da zona de conforto, descobrimos o que é caminhar com Cristo, não com tradições humanas. Porque há uma liberdade que só pode ser encontrada quando renunciamos ao controle dos homens para sermos guiados pela voz do Espírito. E é nesse caminho que seguimos adiante. Há algo profundamente sagrado no sofrimento de Cristo, algo que nenhuma linguagem humana consegue descrever por completo. Não há dramaturgia que capture a profundidade daquela dor. Não há encenação que reproduza o peso do pecado do mundo lançado sobre os ombros de um homem justo. Não há ato humano que consiga traduzir o momento em que o Filho de Deus grita: Deus meu, por que me desamparaste? E, no entanto, ao longo do tempo, muitos começaram a transformar esse momento único da história em um espetáculo, em uma apresentação cuidadosamente ensaiada, onde o foco já não é mais a redenção da alma, mas a comoção da plateia. Não foi por acaso que a cruz de Cristo se tornou o centro do Evangelho. Ali está o ponto de intersecção entre o juízo de Deus e a sua misericórdia. Ali, o preço foi pago. Ali, o véu se rasgou. Ali, a salvação se tornou possível para todos os que crerem. Mas quando esse altar é convertido em cena, quando o sofrimento do Salvador é usado apenas para provocar lágrimas emocionais e não lágrimas de arrependimento, algo é perdido. Algo sagrado é profanado. A dor que deveria nos levar à transformação passa a ser consumida como espetáculo. A cruz que deveria nos confrontar começa a nos entreter. Nos primeiros séculos, os cristãos não precisavam de representações dramáticas para entender a paixão de Cristo. Muitos deles estavam sendo mortos nas arenas, crucificados, queimados vivos. Eles conheciam o preço da cruz porque carregavam diariamente os seus próprios madeiros. Mas à medida que a igreja foi se institucionalizando e o Evangelho se distanciando do seu poder original, começou-se a sentir a necessidade de tornar visível aquilo que havia se tornado distante do coração. Assim surgiram os autos da paixão, as dramatizações, os rituais com personagens e cenários, as encenações públicas da Via Crucis, elementos que, em sua intenção,
poderiam ser pedagógicos, mas que muitas vezes substituíram o quebrantamento pela atuação. É preciso discernimento espiritual para entender o que está em jogo. Não se trata de criticar cada representação artística, mas de avaliar se o coração do que é feito ainda pulsa pelo verdadeiro Cristo. A cruz não é uma peça de teatro, é o lugar da agonia do Salvador. E quando ela é retratada sem temor, sem reverência, sem verdade, ela se torna vazia, uma sombra sem substância. A cruz não é cenário, é entrega, não é espetáculo, é renúncia. Não é performance, é sangue, é lágrima, é o clamor de um amor que se entregou até o fim. Uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, como nos conta o Evangelho de Lucas, capítulo 7, não preparou um discurso, não montou uma encenação, não chamou a atenção para si. Ela apenas chorou. Ela entrou, se aproximou, quebrou o vaso e se derramou. Suas lágrimas foram sua liturgia, seu arrependimento foi sua oferta. Ela não precisou de música de fundo, de aplausos, de luzes ou palcos. Apenas de um coração despedaçado diante da presença de um Deus que perdoa. E o que Jesus disse dela? Em verdade te digo que onde for pregado este evangelho, em todo o mundo, também será contado o que ela fez, para a memória sua. Não foi uma performance que tocou Jesus. Foi a verdade da alma exposta. Quantos hoje vivem uma fé moldada por encenações, mas sem experiência real com Cristo? Quantos se emocionam com o Cristo dos palcos, mas não conhecem o Cristo da palavra? Quantos assistem à crucificação encenada e voltam para casa os mesmos, sem arrependimento, sem conversão, sem vida nova? O perigo do espetáculo é que ele emociona, mas não transforma. Ele ilude, mas não cura. Ele agita os sentimentos, mas não alcança o espírito. É por isso que a fé não pode se basear em representações. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse aos coríntios que nada desejava saber entre eles, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não falou de Jesus coroado, glorificado, entronizado, embora ele seja tudo isso. Paulo insistiu, crucificado, porque é ali na cruz que o coração humano é confrontado. A cruz nos coloca diante do nosso pecado, da nossa necessidade, da nossa incapacidade de salvar a nós mesmos, e também nos coloca diante de um amor que não podemos entender, mas podemos aceitar. Um amor que se dá mesmo quando não somos dignos, um amor que morre para nos dar vida. Quando transformamos a cruz em espetáculo, começamos a nos acostumar com ela, e aquilo que deveria nos quebrar já não nos toca. Aquilo que deveria nos levar ao chão já não nos move. A cruz se torna familiar demais. E esse é o maior risco de todos, perder o temor diante do que é sagrado. Porque quando perdemos o temor, perdemos a profundidade. E quando a fé se torna rasa, o pecado volta a dominar. O evangelho nunca foi feito para ser encenado. Foi feito para ser vivido, para ser crido, para ser obedecido. A cruz não pede espectadores, pede discípulos. É tempo de voltarmos a olhar para a cruz como ela é, sem adereços, sem filtros, sem representações que suavizam a dor e escondem o sangue. A cruz é dura, é feia aos olhos humanos, é repulsiva para o orgulho, mas é o lugar onde Deus se fez homem, onde o inocente morreu pelo culpado, onde o Salvador foi rejeitado para que os rejeitados fossem aceitos. E esse é o escândalo da graça. Não pode ser encenado, só pode ser vivido, só pode ser recebido com o coração nu diante de Deus. Talvez a razão de tantos corações estarem frios hoje seja essa. Substituímos o arrependimento por comoção. Trocamos a verdade pelo efeito. Abandonamos a intimidade com Deus e nos contentamos com a aparência de religiosidade.
Mas ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de rasgar o coração, como diz o profeta Joel, e não apenas as vestes. Ainda é tempo de cair aos pés de Jesus, como aquela mulher, e dizer: eu não vim encenar, eu vim me entregar. E essa entrega é o que torna a cruz viva em nós. Quando deixamos de assistir e começamos a participar, quando deixamos de aplaudir e começamos a nos render, porque no fim a cruz não foi feita para ser assistida de longe, foi feita para ser carregada. Foi feita para nos lembrar que não há espetáculo no Evangelho, há sangue, há amor, há redenção. E tudo isso clama por uma resposta que vem de dentro, do mais íntimo da alma. E é esse clamor que o Espírito Santo continua fazendo, ecoar, mesmo hoje. Quando o coração realmente deseja a verdade, ele não se satisfaz com rituais, nem com tradições herdadas ou práticas repetidas mecanicamente. Ele busca luz, busca direção, busca a voz do Espírito falando por meio das Escrituras. E é exatamente isso que se torna tão necessário quando falamos da Semana Santa, um retorno sincero à Palavra de Deus. Porque muitos celebram, muitos se emocionam, muitos participam, mas poucos param para perguntar: onde está tudo isso na Bíblia? O que de fato a Escritura nos revela sobre esses dias tão intensamente marcados no calendário cristão? A resposta é desconcertante para alguns. Há silêncio, onde colocamos barulho, e há simplicidade, onde construímos complexidade. Os evangelhos narram os últimos dias de Jesus com profundidade e clareza. Há detalhes sobre a entrada triunfal, a última ceia, a agonia no Getsêmani, o julgamento injusto, a crucificação, a morte e a ressurreição. Mas não há menção a uma estrutura litúrgica, não há imposição de celebrações formais ou exigências de que esses eventos sejam repetidos com encenações ou rituais fixos todos os anos. A ênfase dos apóstolos nunca esteve em construir um calendário religioso, mas em pregar um Cristo vivo, em convidar cada alma a viver dia após dia a realidade da cruz e do túmulo vazio. Ao observarmos o Novo Testamento, percebemos que a celebração mais direta instituída por Jesus foi a ceia, não como um ritual isolado, mas como um lembrete constante do sacrifício. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19, ele disse. Mas até mesmo a ceia foi deixada em uma forma livre, sem uma data específica, sem uma ordem teatralizada, sem um modelo que transformasse o memorial em um espetáculo. E ainda assim, construímos estruturas ao redor de tudo aquilo que deveria ser espontâneo, íntimo, vivido com o coração e não apenas com o corpo presente. Essa distância entre o que está escrito e o que praticamos é o que torna necessário um olhar mais cuidadoso. Não como quem quer destruir o que existe, mas como quem deseja resgatar o que é verdadeiro. Não se trata de rejeitar tudo o que foi desenvolvido ao longo da história, mas de reconhecer que quando damos mais atenção ao formato do que ao fundamento, desviamos o olhar do essencial. A cruz e a ressurreição nunca foram eventos para serem domesticados por um calendário. Foram manifestações eternas do amor de Deus, cujo impacto se renova a cada manhã na vida do crente que caminha com Cristo. Os discípulos no caminho de Emaús nos oferecem um retrato comovente dessa realidade. Eles estavam ali, andando lado a lado com o próprio Jesus ressurreto, e ainda assim não o reconheciam. Tinham visto tudo, sabiam das promessas, tinham ouvido falar que ele havia ressuscitado, mas seus olhos estavam fechados, não fisicamente, mas espiritualmente. Eles falavam sobre os fatos, mas não tinham revelação. E é exatamente isso que acontece quando reduzimos a vida cristã a uma série de ritos. Falamos sobre Jesus, mas não o reconhecemos. Contamos sua história, mas não sentimos sua presença.
Citamos sua vitória, mas não vivemos a transformação que ela proporciona. Foi apenas quando Jesus abriu as Escrituras para eles e depois partiu o pão que seus olhos se abriram. E o que disseram? Por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Lucas 24:32. O coração que arde não é o que assiste à encenação, é o que ouve a palavra com fé, é o que se rende à verdade, mesmo quando ela confronta. É o que percebe que Jesus não quer ser lembrado uma vez por ano, mas seguido todos os dias. A fragilidade da fé ritualizada é que ela cria uma sensação de dever cumprido sem mudança de vida. Participar da Semana Santa, ir às procissões, assistir a encenações, jejuar por obrigação. Nada disso tem valor se o coração permanece o mesmo, se a vida não é transformada pela graça. O verdadeiro poder da ressurreição não se manifesta em eventos, mas em frutos. E os frutos não brotam de cerimônias, mas de intimidade com Cristo. Por isso, Paulo não escreveu aos Coríntios falando sobre festas religiosas, mas sobre viver em novidade de vida. Porque quem foi ressuscitado com Cristo não vive mais para si mesmo, vive para aquele que morreu e ressuscitou por ele. O silêncio das Escrituras sobre muitos dos elementos da Semana Santa, que hoje são considerados essenciais, deveria nos despertar para essa verdade. Quanto mais precisamos adicionar para sentirmos algo, mais distante estamos da verdadeira essência. Porque a presença de Deus não precisa de adereços. O Espírito Santo não precisa de cenário. A palavra não precisa de ajuda humana para cumprir seu propósito. Ela é viva, eficaz, penetrante. Ela transforma o coração. Ela revela o Salvador. Não é pecado ter tradições, mas é perigoso quando elas substituem a verdade, quando o rito ganha mais valor que a palavra, quando a emoção substitui o arrependimento, quando o evento toma o lugar do encontro. Por isso precisamos ouvir o Espírito e perguntar: o que ele deseja de nós? Um retorno à cruz, uma vida rendida, uma fé que não depende do calendário, mas da obediência. Uma adoração que não espera a Semana Santa, mas que vive cada dia como uma celebração do Cristo vivo. A força da ressurreição não está em uma data marcada, mas em uma vida transformada. Não está no coral que canta, nem na peça que representa. Está no perdão liberado, no pecado abandonado, na paz restaurada. Está no lar que muda, na boca que ora, nos olhos que choram de arrependimento. E é isso que o mundo precisa ver. Não mais religiosidade, mas pessoas que, como os discípulos de Emaús, têm corações que ardem, olhos que enxergam e passos que voltam correndo para anunciar: Ele está vivo. Essa é a verdade que o céu deseja revelar a cada geração. Que Cristo não está preso a uma cerimônia nem limitado por uma tradição. Ele está vivo. Ele caminha conosco. Ele fala conosco. E ele quer ser reconhecido por aqueles que decidem seguir não um ritual, mas uma pessoa. Porque a fé que transforma o mundo nunca foi a fé dos eventos. Foi a fé dos encontros, daqueles que, mesmo sem ver, creram. Daqueles que, mesmo sem espetáculo, decidiram crer em cada palavra que saiu da boca de Deus. E é essa fé que segue ecoando entre os que desejam mais do que uma celebração anual. Desejam uma vida inteira marcada pela presença do ressuscitado. Quando a verdade de Deus irrompe na alma, ela não chega com o peso da condenação, mas com a doçura da restauração. Ela não vem para humilhar, mas para curar. Não expõe para envergonhar, mas para libertar. E esse é o coração de Deus. Desde o princípio, conduzir o seu povo à luz, não para destruir o que foi feito, mas para purificar o que foi corrompido, para renovar o que foi esquecido, para reacender o que o tempo e os sistemas apagaram.
A verdade não é um fardo, é um presente. E quando ela volta à luz, o Espírito Santo começa a operar uma obra profunda e amorosa de transformação. É natural que, ao confrontar tradições e perceber que muitos dos costumes que abraçamos não têm fundamento nas Escrituras, o coração sinta um aperto, uma dor, até mesmo um certo desconforto. É como quem descobre que construiu uma parte da casa sobre areia quando pensava que era rocha. Mas esse sentimento não precisa nos aprisionar, porque Deus não revela para punir, Ele revela para restaurar. E todo aquele que se deixa tocar pela verdade entra em um processo de cura espiritual, em que o Espírito Santo, com paciência e amor, vai tirando as camadas de religiosidade para revelar uma fé viva, simples, pura, centrada na presença real de Cristo. A palavra nos conduz ao exemplo poderoso registrado em Neemias capítulo 8. O povo de Israel havia passado anos distante da lei, envolvido em exílios, distrações e costumes estrangeiros. Mas quando Esdras começou a ler a palavra diante da congregação, algo aconteceu. Os corações foram tocados, os olhos se encheram de lágrimas e o povo chorou. Não porque estavam sendo acusados, mas porque perceberam quanto tempo haviam vivido sem direção. Choraram por perceber o quanto tinham se afastado, mas Neemias se levantou e declarou com autoridade: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É esse equilíbrio que precisamos recuperar. A verdade que confronta, mas também consola. A luz que expõe, mas também aquece. O arrependimento que não paralisa, mas nos impulsiona para uma nova vida. A revelação de Deus não é um fim, é um recomeço. E quando permitimos que a luz de Cristo ilumine nossos passos, começamos a trilhar um caminho de liberdade, onde a fé deixa de ser uma obrigação ritual e passa a ser um relacionamento vivo, íntimo, verdadeiro. Deus não está interessado em destruir as tradições que nasceram de um coração sincero, mas Ele deseja libertar seus filhos daquelas práticas que se tornaram muros entre o homem e Ele. Muros erguidos pela repetição vazia, pelo medo de errar, pelo peso da aparência, pela pressão social. Muros que foram se levantando entre o altar e o coração. E quando o Espírito Santo sopra, Ele não derruba esses muros com fúria, mas com graça. Ele vai minando com paciência as estruturas que não têm fundamento na palavra, para reconstruir algo mais puro, mais íntimo, mais verdadeiro. A restauração não começa fora, mas dentro. E é isso que Deus deseja realizar quando a verdade volta à luz. Restaurar o interior, onde a chama do primeiro amor pode ser reacendida. Onde a oração deixa de ser repetição e volta a ser encontro. Onde a adoração deixa de ser performance e volta a ser rendição. Onde o conhecimento sobre Jesus se transforma em paixão por Jesus. Porque o Espírito não se derrama em moldes religiosos. Ele se derrama em corações quebrantados, sedentos, abertos para receber algo novo. É por isso que não há espaço para culpa ou vergonha quando a luz de Deus revela caminhos distorcidos. Porque o Deus que mostra é o mesmo que estende a mão. O Deus que denuncia o erro é o mesmo que levanta o caído. O Deus que chama de volta é o mesmo que prepara a festa para o retorno. Foi assim com o filho pródigo. Ele reconheceu o engano, caiu em si e voltou para casa. E quando chegou, o pai não o recebeu com acusação, mas com abraço. Não o cobriu de condenação, mas de honra. Porque é isso que a verdade faz. Ela traz de volta, ela reconcilia, ela cura. Talvez você esteja percebendo, agora, que muito do que viveu até aqui foi pautado mais por tradição do que por revelação. Que participou de muitos eventos religiosos, mas sentiu pouco da presença real de Deus. Que conheceu a cruz apenas de forma simbólica, mas nunca teve uma experiência pessoal com o poder dela.
E talvez isso traga ao seu coração uma certa tristeza, uma dor sincera por ter andado tanto tempo sem conhecer o que é viver uma fé viva. Mas eu te digo, com toda a autoridade da palavra, essa dor é semente de restauração, porque o Espírito Santo não desperta o coração para deixá-lo em lamento, mas para conduzi-lo à alegria do reencontro com a verdade. O que está diante de nós não é um peso, é uma porta, uma nova chance de começar, de se aproximar de Deus não por meio de uma data específica, mas todos os dias, de buscar a sua face não em um evento anual, mas em cada manhã, de abrir as Escrituras e deixar que elas falem mais alto do que qualquer tradição humana, de escolher a intimidade com Cristo, mesmo que isso nos afaste daquilo que sempre fizemos. Porque o que importa no fim não é a fidelidade à rotina, mas a fidelidade ao Espírito. E é esse Espírito que hoje nos chama. Ele não grita, ele sussurra, ele não impõe, ele convida, ele não acusa, ele convence. E quando a verdade volta à luz, quando o véu é rasgado, quando o coração se rende, algo novo começa. Não é um novo evento, é uma nova vida, não é uma nova tradição, é uma nova caminhada. E nesse caminho, cada passo é guiado não por aquilo que os homens disseram, mas pelo que Deus revelou. Esse é o movimento de cura que o céu deseja realizar. Um retorno à essência. Uma restauração que não apaga a história, mas a ressignifica. Que não anula o passado, mas transforma o presente. Porque tudo o que Deus revela, Ele também redime. Tudo o que Ele toca, Ele restaura. Tudo o que Ele quebra é para reconstruir com mais glória. E tudo o que Ele chama à luz é para que não haja mais sombra entre nós e o seu amor. Essa é a promessa. Essa é a graça. Essa é a força que nos sustenta, a alegria do Senhor. Porque quando a verdade volta à luz, o Espírito restaura. E a vida nunca mais é a mesma. A fé cristã não se sustenta sobre eventos isolados no tempo, nem sobre a lembrança de um passado distante. O que nos move, o que nos transforma, o que nos enche de esperança é a certeza de que Cristo vive, não apenas como uma figura reverenciada, mas como uma presença real que habita em nós. E essa é a maior celebração da fé, não o marco de uma data no calendário, mas a manifestação diária de uma vida rendida, transformada e conduzida pelo Espírito do Deus vivo. Não há alegria maior do que viver em comunhão com aquele que venceu a morte. Não há libertação mais poderosa do que ser alcançado pela graça daquele que ressuscitou. Paulo escreveu aos Romanos algo que atravessa gerações e continua nos despertando para a essência da fé. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6:4. Ele não diz que devemos apenas crer que Cristo ressuscitou, mas que devemos viver essa ressurreição. Não basta conhecer o fato, é preciso experimentar o fruto. A verdadeira Páscoa não se resume à comemoração de um milagre que aconteceu no passado, mas à vivência constante do poder que esse milagre liberou para transformar a existência humana. Celebrar a ressurreição não é repetir um rito, é abandonar a velha natureza, é permitir que o velho homem seja crucificado com Cristo para que o novo homem viva em novidade de vida. É trocar o orgulho pela humildade, é renunciar ao pecado não por obrigação, mas por amor. É perdoar quem nos feriu, porque entendemos que fomos perdoados primeiro. É olhar para as marcas da nossa própria dor e ver nelas o sinal de que fomos tocados por aquele que venceu a cruz. Foi isso que Tomé experimentou. Ele havia caminhado com Jesus, ouvir as suas palavras, presenciara milagres. Mas quando a notícia da ressurreição chegou, Tomé não conseguiu crer de imediato. Ele queria provas, queria tocar, queria sentir. E Jesus,
com toda a sua misericórdia, não o rejeitou, não o condenou, apenas apareceu e disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, então, declarou: Senhor meu e Deus meu. João 20, 27 e 28. A fé de Tomé não foi sustentada por palavras decoradas, nem por cerimônias religiosas. Foi reacendida pelo encontro com o Cristo vivo. Ele tocou as feridas e foi transformado. E é exatamente isso que muitos ainda precisam: parar de assistir, manter a distância e permitir-se ser tocados por Jesus. Parar de repetir frases sem sentido e voltar a se render diante daquele que tem marcas nas mãos. O Evangelho não é feito para ser teorizado, é feito para ser vivido, sentido, encarnado na alma e no cotidiano. Cristo não morreu para nos dar uma religião. Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância. É por isso que a maior celebração da fé cristã não acontece nos altares enfeitados, nem nos cantos harmoniosos, nem nas encenações bem montadas. Ela acontece no íntimo do coração que decide seguir Jesus de verdade. No silêncio do quarto onde alguém se ajoelha em arrependimento. No momento em que o orgulho se desfaz e a lágrima do quebrantamento escorre. No instante em que um pecador reconhece que precisa de um Salvador e se entrega. É ali que a ressurreição se manifesta. É ali que a festa do céu começa. Porque onde há rendição, há presença. E onde há presença, há ressurreição. Viver com Cristo é mais do que admirar o que Ele fez. É permitir que Ele faça de novo, agora, em nós. É entender que a cruz não foi o fim, mas o portal para uma nova criação. Que o túmulo vazio não é apenas um símbolo de vitória, mas o selo de uma promessa eterna. E eis que estou convosco em todos os dias. Mateus 28, 20. Ele não está distante, Ele está aqui. Ele não está preso à memória, Ele vive em nós. Essa é a verdade que muda tudo. Essa é a realidade que sustenta o cristão, mesmo quando tudo parece ruir. Não é uma fé baseada em eventos, mas em presença contínua. Não é uma devoção marcada por datas, mas por transformação interior. Essa transformação não acontece de fora para dentro. Não depende de um ambiente específico, de uma ocasião religiosa, de uma formalidade. Ela começa no coração que decide abrir mão do controle, no espírito que reconhece sua falência e clama por socorro. No pecador que, como Tomé, tem coragem de dizer: eu preciso ver, eu preciso tocar. E então Cristo se revela, não necessariamente com aparições físicas, mas com toques espirituais, com consolações profundas, com certezas que nenhuma dúvida pode apagar. Essa é a realidade de um Cristo vivo. Ele fala quando todos se calam. Ele se manifesta quando a religião falha. Ele permanece quando tudo se desfaz. E aqueles que o recebem não andam mais como antes. Passam a andar em novidade de vida. Não vivem mais por impulso, mas por direção. Não reagem mais com amargura, mas com graça. Não escolhem mais o ego, mas o serviço. Porque onde há ressurreição, há mudança, há fruto, há santidade, há perdão, há reconciliação. Talvez você tenha vivido a fé como uma memória distante, algo bonito de se lembrar, mas difícil de se viver. Talvez tenha se acostumado a ouvir sobre a ressurreição sem nunca ter sentido seu poder dentro de si. Mas hoje, o convite é outro. É para que você não apenas conheça a história, mas viva a realidade. Não apenas creia de longe, mas se aproxime, toque, clame, entregue-se. Porque o mesmo Cristo que apareceu a Tomé está à porta do seu coração batendo. Ele não quer que você celebre apenas um fato. Ele quer que você experimente a vida. E essa vida não depende de perfeição, mas de entrega. Não exige que você saiba tudo, mas que deseje conhecê-lo.
Não requer que você limpe tudo antes de se apresentar, mas que você tenha coragem de se apresentar para ser limpo, porque Ele é o Deus das novas oportunidades, o Deus dos recomeços, o Deus da vida que não termina na cruz, mas que ressurge, poderosa, eterna, dentro de cada um que se rende ao seu amor. Essa é a nossa celebração, não um evento religioso, não um dia marcado, mas uma vida inteira em resposta ao milagre da ressurreição. Cristo vive, e porque Ele vive, nós podemos viver também, não mais como éramos, mas como aqueles que foram alcançados, tocados, transformados, como aqueles que agora andam em novidade de vida. Há um chamado ecoando do céu para cada alma que ainda caminha entre rituais e vazio, entre tradições e ausência de transformação. Esse chamado não é um convite para apenas mudar comportamentos exteriores, nem para seguir datas religiosas com mais zelo, mas sim para um retorno radical ao verdadeiro sentido da fé. O sangue do Cordeiro, derramado para libertar o homem da escravidão do pecado, para resgatar da morte, para conduzir do Egito espiritual à terra prometida da graça. A verdadeira Páscoa não se resume à recordação de um evento histórico, mas à experiência viva de redenção pessoal, de uma vida marcada não por símbolos religiosos, mas pelo selo do Espírito Santo. A primeira Páscoa foi celebrada em uma noite de juízo e libertação. O povo de Israel, escravizado por séculos no Egito, foi instruído por Deus, através de Moisés, a tomar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e, com seu sangue, marcar os umbrais das portas de suas casas. E o Senhor disse: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Êxodo 12:13. Naquela noite não importava o status social, nem o conhecimento, nem os anos de sofrimento. O que importava era se o sangue estava sobre a casa. E onde havia sangue, havia livramento. Onde havia sangue, havia proteção. Onde havia sangue, havia uma promessa: vocês sairão da escravidão. Esse é o poder da verdadeira Páscoa, o sangue que liberta hoje. E não mais o sangue de um cordeiro animal, mas o sangue do Cordeiro de Deus, imaculado, puro, perfeito, Jesus Cristo. Ele é o cumprimento profético daquilo que foi feito naquela noite no Egito. Ele é o Cordeiro que não apenas cobre o pecado, mas o remove. Que não apenas nos livra de uma praga passageira, mas da condenação eterna. Que não apenas aponta o caminho da liberdade, mas se torna Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. E hoje Ele clama aos corações: escolhei hoje a quem servireis. Josué 24:15. Há muitos que têm celebrado a Páscoa com beleza, com rituais, com costumes e tradições que impressionam os olhos, mas não tocam a alma. Muitos que se emocionam, mas não se arrependem. Que se comovem com a história, mas não se convertem ao autor dela. E é por isso que esta mensagem precisa ser um clamor, um alerta amoroso, um grito de misericórdia. Não há vida fora do sangue do Cordeiro. Não há salvação sem cruz. Não há liberdade sem rendição. A Páscoa verdadeira não é lembrada com ovos e enfeites, mas com o coração prostrado diante do Cristo que venceu a morte para dar vida. O Evangelho é simples, mas profundo, e sua simplicidade é justamente o que o torna tão poderoso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, declarou João Batista quando viu Jesus se aproximar. João 1:29. Não disse que ele explicava os pecados, nem que justificava os pecados. Disse que ele os tirava, porque esse é o chamado da graça. Não tolerar o pecado, mas eliminá-lo. Não acostumar-se a ele, mas crucificá-lo com Cristo. E viver uma nova vida, lavada pelo sangue que ainda hoje fala, ainda hoje salva, ainda hoje transforma. Não há tradição que substitua essa experiência. Não há calendário religioso que consiga carregar o peso da salvação.
Não há liturgia que valha mais do que um coração arrependido. É o sangue que muda tudo, o sangue que clama por misericórdia, o sangue que cobre o que o inimigo tenta expor, o sangue que sela a aliança eterna. E a pergunta diante de nós não é se celebramos bem a Semana Santa. A pergunta é: o sangue do Cordeiro está sobre o umbral do nosso coração? Muitos conhecem Jesus de nome, mas não conhecem o poder do seu sangue. Muitos sabem das histórias, mas nunca se renderam ao Senhor da história. E hoje, o Espírito Santo está chamando aqueles que têm ouvidos para ouvir. Não para mais uma cerimônia, mas para uma decisão. Não para mais uma recordação, mas para uma entrega. Porque a cruz não foi um enfeite, ela foi um altar. E quem olha para ela com fé, com humildade, com verdade, encontra ali o início de uma nova vida. É preciso coragem para deixar as tradições que nos confortam e nos esconder na cruz que nos transforma. É preciso humildade para reconhecer que fomos religiosos, mas não íntimos. Que sabíamos as canções, mas não conhecíamos o Cordeiro. Que participamos das celebrações, mas nunca deixamos o sangue nos tocar. Mas quando essa verdade nos alcança, o céu se abre. Quando a gente para de fugir da luz, a graça nos cobre. E quando escolhemos servir ao Senhor, não com os lábios, mas com a vida, então a Páscoa acontece, não uma vez por ano, mas todos os dias. Esse é o chamado: deixar o que é vazio, deixar o que é aparência, deixar o que não tem poder de transformar e voltar para o centro da fé. Voltar para o Cordeiro, voltar para o altar, voltar para o sangue, voltar para a cruz. Porque não é o evento que salva, é o Evangelho. Não é a tradição que liberta, é a verdade. Não é a emoção que transforma, é o Espírito. Que hoje, ao ouvir essa palavra, seu coração seja rasgado como o véu do templo, não por culpa, mas por rendição. Que você diga como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você diga como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Que você diga como João Batista: eis o Cordeiro. E que você diga como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque no fim é isso que importa. Não como celebramos, mas como vivemos. Não o quanto sabemos, mas o quanto nos rendemos. E não quantos ritos seguimos, mas se o sangue do Cordeiro está sobre nós. Porque onde há sangue, há libertação. Onde há cruz, há reconciliação. E onde há Cristo, há vida. Eis o Cordeiro de Deus. Ele está aqui. Ele bate a porta, ele chama, e o sangue que libertou o povo no Egito ainda hoje tem poder para libertar você. Que você não apenas celebre a Páscoa, mas que você a viva, que ela seja marcada não em uma data, mas no seu coração. E que ao olhar para a cruz, você não veja um símbolo, mas um Salvador. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua casa, sobre sua mente, sobre sua alma, e que a verdadeira Páscoa comece hoje, dentro de você. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida, trazendo libertação, cura e paz. Que o Espírito Santo renove seu coração com a verdade e que Cristo, o ressuscitado, viva em você todos os dias. Que a verdadeira Páscoa se manifeste em sua casa com salvação, transformação e plenitude. Em nome de Jesus, amém.